De 11 mil para mais de 73 mil em 30 dias. Esse foi o nosso último case aqui, dentro da nossa operação que a gente teve. E aqui eu vou mostrar um estudo de caso do o que a gente fez para justamente chegar nesse marco, tá? Mas antes de qualquer coisa, vou contar um pouco da história de como esse cliente chegou até nós, né? Então vamos lá. Primeira coisa, ele entrou em contato com a gente ali justamente por conta de um canal de parcerias que a gente tem, beleza? E no final das contas, o que que ele fez? Ele avaliou justamente os preços, os valores que estão explícitos ali, e ele justamente estava buscando a equipe para poder escalar o projeto dele, porque ele sempre confiou no projeto dele. Então, acho que o primeiro ponto que você precisa ter é, se você confia no seu projeto e sabe que ele vai vender, cara, investe seu tempo, sua energia, seu dinheiro nisso, porque provavelmente vai dar muito certo. Agora, se você ainda está com o pé atrás ali de saber se realmente o seu projeto vai vender ou não, vai escalar ou não, dá uma avaliada, pensa bem e depois você volta a cogitar em ter uma equipe. Ah, mas essa pessoa ela entrou com gente que já estava decidida que ela gostaria de escalar a operação dela, beleza? Então ela fez basicamente um filtro. Ela avaliou ali o tipo de pessoas, as equipes que estavam ali e ela escolheu a gente por justamente ter um valor muito acessível para poder ajudar ele a escalar o projeto dele, tá? E tudo que eu expus ali naquela página, né, que a gente tem, fez muito sentido para ele, porque além do tráfego pago, a gente ajudaria ele em outras áreas do e-commerce dele. Por isso, justamente, que a gente conseguiu chegar nesse marco e eu vou contar um estudo de caso do que a gente fez e eu vou construir esse raciocínio junto com você para que você entenda que é possível sim até o seu próprio e-commerce sair de 11 mil, onde ele estava faturando antes de entrar em contato com a gente, né, antes de entrar na nossa equipe, para mais de 73 mil em apenas 30 dias. Ou seja, no primeiro mês a gente conseguiu arrumar a casa, fazer todas as campanhas, toda a organização, todo o planejamento, a estratégia, passar recomendações, passar também copy de criativos, sugerir criativos e a gente conseguiu ter esse resultado muito expressivo, tá? Então vamos lá, sem enrolação, vou contar aqui um pouco desse estudo de caso, tá? E vou construir esse raciocínio juntos, tá? Então, a primeira coisa que ele teve dentro do projeto dele é confiança. Confiança no projeto nichado. Ou seja, o que que aconteceu nesse projeto aqui, tá? Esse projeto especificamente, que conseguiu ter esse resultado, ele é um projeto que pegou uma fatia de um público que não estava sendo utilizada pelo mercado, ou seja, não tinha nenhuma marca se posicionando atualmente no mercado para poder oferecer produtos para esse tipo de pessoa, entendeu? Que são profissionais de uma área. Então, esses profissionais de uma área, quando bateu o olho nos produtos, depois que a gente arrumou a casa, entendeu, fez um estudo do público dele, a gente começou a anunciar para esse tipo de público, as pessoas batiam o olho e se interessavam de cara. Logo no primeiro momento já teve aquela primeira conexão e as pessoas gostaram muito da marca dele. Então acho que assim, tendo a confiança que existe um público e que você consegue pegar a fatia desse público, foi o primeiro passo para a gente conseguir ter esse resultado em apenas 30 dias, tá? E justamente sendo nichado. O que seria nichado? É basicamente você pegar uma fatia do público, tá? Ou seja, você não falar de uma forma abrangente, de uma forma genérica. Você pegar uma fatia de público, pegar pessoas segmentadas em alguma área ali, ou seja, por exemplo, aqui, vamos supor, cristãos que gostam de treinar na academia, tá? Gostam de treinar musculação. Tem várias marcas que eu já vi que já estão produzindo camisetas para esse tipo de pessoas, tá? Para esse tipo, uma fatia do público ali. Por exemplo, aqui também mulheres grávidas que treinam, por exemplo, né? Então, mulheres que atualmente estão grávidas e que treinam na academia. Então, a mamãe informa, tudo isso. Então, tem várias coisas, tem vários públicos que você consegue pegar uma fatia de mercado que não está sendo utilizada. Aí vale você fazer um exercício mesmo e uma pesquisa de mercado, tá? Você pode utilizar até o Google Trends para você analisar quais são as pesquisas atualmente do Brasil e você consegue montar um planejamento de um projeto que pode pegar uma fatia, tá? Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente teve aqui, que eu posso trazer como estudo de caso, foi o estudo do público-alvo dele. Quando esse projeto entrou em contato com a gente,
e a partir do momento que a gente deu start, a gente fez um estudo do público-alvo dele, ou seja, a gente estudou exatamente quem é o público, quem ele quer atingir, lógico, com a ajuda dele. A gente pediu o briefing, ele analisou tudo mais, o que ele desejava também com o projeto dele, então analisamos tudo isso e deu um fit muito bom, porque o que ele gostaria a gente conseguiu entregar e muito mais ainda, tá? E fizemos também um estudo de concorrentes, ou seja, a gente entrou na biblioteca de anúncios, analisamos os possíveis concorrentes ali dele, tá? E entendemos o que que essa galera está fazendo, tá? Para justamente estar faturando bem. Então a gente pegou concorrentes tanto que estão faturando bem quanto aqueles que não estão, e a gente fez uma análise ali, copy, por exemplo, quais são os criativos, o que que eles vendem de produto, como que é a página de produto deles, como que é a organização do site deles. Então a gente fez um estudo justamente para poder trazer isso para ele e mostrar, olha, seus concorrentes estão fazendo isso aqui e o ideal é a gente fazer isso, isso e isso, tá? Então a gente fez um estudo bem abrangente ali, tanto do site dele e dos concorrentes, quanto também do Instagram e do Instagram dos concorrentes. A gente fez esse estudo e passou para ele, para que ele entendesse exatamente o que ele precisava fazer também no site dele e também no Instagram, tá? Então a gente passou essas recomendações que eu chamo isso de posicionamento. Nós analisamos e passamos recomendações no posicionamento dele para que deixasse de uma forma que seja vendida, né? Então, ele estava faturando 11 mil porque ele tinha alguns problemas de comunicação ainda e tudo mais, então a gente passou recomendações para que ele aplicasse na loja e já resolvesse esse problema, tá? Então, esse foi um dos pontos que a gente fez ali dentro do projeto, que fez ele sair de 11 para 73 mil em 30 dias, tá? Outro ponto aqui, nós alinhamos as ofertas, ou seja, com progressivo. Primeira compra, compre X, leve Y. Então, um outro ponto que a gente fez aqui foi alinhar as ofertas. Então, depois da gente ter entendido quem que é o público-alvo dele, passado recomendações, a gente fez alguns alinhamentos nas ofertas, tá? A gente, por exemplo, indicou algumas precificações para ele, que ele pudesse colocar. A gente ativou desconto progressivo, que é uma coisa que, assim, aumenta muito o ticket médio. Então, quanto mais peças a gente coloca dentro do carrinho, mais desconto a pessoa pode ter. Então, isso dá um incentivo, querendo ou não, para aumentar o ticket médio, tá? Outra coisa, primeira compra. Então, o cupom de primeira compra é justamente para a pessoa conhecer o seu produto. Depois que ela conhecer o seu produto, você já tem o e-mail e o WhatsApp dela para poder ofertar outras coisas, tá? Ofertar outros produtos, ofertar lançamento, ofertar, quem sabe, algum desconto que tem uma data limite. Então, depois que a pessoa comprou, você tem o contato dela para poder utilizar. Então, isso é muito importante, você ter um cupom de primeira compra, e foi isso que a gente implementou também. E uma outra oferta muito boa que a gente tem implementado é o Compre X, leve Y. Compre 3, leve 4, ou compre 4, leve 5, ou seja, uma unidade grátis. Né, esse tipo de oferta, e a gente tem feito criativos justamente com essas ofertas ali e fez justamente o ticket médio dele também aumentar, porque além da gente ter investido mais, obviamente, para a gente ter os 73 mil, a gente teve que investir um pouco mais do que ele estava investindo, tá? Mas muito pelo contrário, isso não diminuiu o nosso custo por compra e aumentou o nosso ROAS, aumentou o nosso retorno sobre investimento. Ou seja, além dele ter investido mais, ele lucrou mais, tá? Além dos 11 mil que ele havia lucrado, vamos supor que ele havia lucrado 25% com os 11 mil. Com os 73 mil, ele lucrou perto ali de 30%, entendeu? Então, isso foi muito bacana, foi um ponto muito positivo que fez aí ele tanto aumentar o faturamento quanto aumentar o lucro dele também, tá? Proporcionalmente. E show de bola. Outro ponto que a gente fez aqui, a gente ativou, basicamente, nós ativamos as campanhas. Então, outra coisa que a gente fez aqui, a gente ativou as campanhas estratégicas de tráfego pago dele, principalmente focando no público frio, tá? Porque justamente depois que a pessoa compra, a gente tem um e-mail e tem um WhatsApp dela para poder trabalhar uma recompra, tá? Então, a gente aumentou e ele tinha uma dificuldade muito grande de atrair pessoas novas, de atrair pessoas compradoras para o site dele, tá? E a gente alinhando todas as ofertas, alinhando o público-alvo e ativando as campanhas depois de tudo isso, tá? Que não demorou uma semana para a gente conseguir fazer tudo isso. A gente ativou esse marketing, essas campanhas estratégicas focando em público frio para poder fazer essa aquisição e aumentar a boca do funil. Ou seja, ter mais pessoas conhecendo, mais pessoas acessando, mais pessoas comprando, para que logo depois essa galera se torne uma recompra e a gente aumente o LTV justamente com a nossa base ali, com o e-mail, WhatsApp
estratégias ali que vai de remarketing propriamente, vai fazer com que essa galera compre novamente depois, beleza? Então esse foi o nosso quarto ponto aqui. E o quinto ponto, tá? Para a gente poder fechar esse estudo de caso do que a gente fez para poder sair de 11 para 73 mil, foi manter um bom atendimento, tá? E um pós-compra, beleza? Então depois que a pessoa comprou, vale a pena sim a gente entrar em contato com a pessoa para poder falar, olha, seu pedido está aqui, ele vai ser entregue em até data X. Então você realmente fazer esse acompanhamento da pessoa ali para que ela tenha uma experiência muito boa com o comercial, com essa parte de pós-compra, tá? E principalmente manter um bom atendimento sempre quando a pessoa pedir um suporte. Ah, como é que eu vejo aqui, por exemplo, o link de rastreio? Muita gente negligencia, acaba deixando as pessoas ali sem o link, ou, por exemplo, não dá o suporte necessário para poder falar, olha, é aqui, você coloca o seu link aqui, o seu código de rastreio. Então, manter esse bom atendimento, esse pós-compra, garante que a gente tenha essas futuras compras para que a gente saia de 73 e bata mais de 100 mil, 150, 200 mil de faturamento com recorrência, justamente porque a gente já tem uma aquisição muito forte de público frio, mas as pessoas que já compraram um mês, 2 meses atrás, elas também vão receber anúncios, também vão receber ofertas para que elas voltem a comprar novamente, tá? De uma forma barata, porque a gente já fez a aquisição dessa galera, então a gente vai ter e-mail e WhatsApp para poder ofertar para essas pessoas e trazer essa galera de volta ali para o LTV, tá? Ou seja, vai aumentar o nosso LTV sobre o CAC. Porque o CAC a gente paga uma vez só pelo cliente, tá? Mas a partir do momento que esse mesmo cliente ele vai comprando várias vezes dentro da loja, nosso CAC ele vai sendo diluído, entendeu? Então, isso é uma coisa muito boa. O nosso retorno ali fica bem bacana. Beleza? Então, videozinho um pouquinho mais direto ao ponto aqui, tá? Sem enrolação, já construí o raciocínio aqui. Então, esses são os pontos que a gente fez para justamente sair de 11 mil para 73 mil. E isso no primeiro mês só, tá? Provavelmente vou gravar um outro vídeo desse case que vai bater mais de 100 mil, 200 mil de faturamento. E vou atualizar esse vídeo futuramente. Então, já se inscreve aqui, porque com certeza outras ações vão surgir para que a gente consiga sair de 73 para mais de 100, 200, 300 mil de faturamento. E eu vou atualizar esse canal aqui com essas estratégias, tá? Então já se inscreve, comenta aí o que você achou dessa estratégia, tá? Desse estudo de caso que eu fiz aqui. E o primeiro link da descrição você conhece todo esse método que eu estou falando aqui para você agora, tá? Então acesse o primeiro link da descrição, veja, se fizer sentido para você, avance ali no processo, tá bom? Então, até o próximo vídeo e valeu!